você vai percebendo que, na verdade, o processo pode existir os melhores, mas se a pessoa não mudar... Não vai. Exatamente. Então, eu comecei a virar o olhar para a pessoa, para o comportamental. Então, hoje, antes, o que eu achava que eu sempre estava devendo de processo, falar, não, eu preciso criar mais um método, mais um processo, hoje eu vejo que está até sobrando. Olá, sejam bem-vindos ao AlonCast, um podcast que conecta fé, negócios e propósito. E hoje nós vamos falar com um homem que transformou completamente a sua própria história. Do chão de uma oficina ao comando de um negócio que inspira líderes por todo o Brasil. O nosso convidado é o Herbert Oliveira, natural de São Bernardo do Campo. Ele começou como mecânico na Mercedes-Benz, migrou para a educação física, é parceiro do Instituto Gestão Fitness, que depois eu vou contar um pouquinho, e se tornou consultor em gestão estratégica de academias. Hoje lidera a mentoria Academias Lucrativas e ajuda gestores a saírem do operacional para viverem com mais liberdade e propósito. É casado, pai de 3 meninas, meu Deus, hein? Agora eu entendi porque o da cabeleira dele. Porque não tem mais, né? O Herbert se converteu ao cristianismo agora em 2024 e descobriu que prosperar é muito mais do que crescer e viver o propósito de Deus em cada decisão. Seja muito bem-vindo, Herbert. Obrigado. Muito é um obrigado, prazer ter obrigado, você aqui Thaís. com a gente. Obrigado pelo convite. Esse convite, estava comentando com a Thaís, vocês não têm ideia o quanto esse convite, eu acho que é um dos mais importantes que eu já recebi. E hoje eu estou muito emotivo, eu já acordei emotivo demais. De verdade, vocês não têm noção o quanto é o peso desse convite para mim, né? Quando você falou o que era o podcast, porquê do convite, porque eu estava na lista... foi muito emocionante, né? E eu só tenho a agradecer a Deus mesmo e que isso multiplique e frutifique no negócio de vocês mais e mais, viu? Amém. Obrigado. Muito bem, o AlonCast é um oferecimento de Alon Capital, finanças com propósito. Ele aí, se você quer investir melhor, ter uma boa rentabilidade e de forma alinhada com seus valores e propósitos pessoais, na Alon Capital nós ajudamos você a planejar e investir com propósito. Então, vem comigo. Bora lá, então? Bora! Mas antes de te fazer a pergunta, Herbert, vamos contar aqui um pouquinho, rapidinho, sobre a nossa história junto no nosso trabalho dentro do mercado fitness. Eu estou há 23 anos no mercado fitness e nessa trajetória, inclusive no dia que eu dei palestra no seu evento, eu falei que a gente se conhecia há uns 10 anos. Aí você falou, não, é mais. Bem mais. Desde quando? 2010? Olha, eu tô para te falar aqui uns 15 anos aí, pelo menos. Desde 2010. Eu ainda era gestor de academias, ainda estava na operação como proprietário, né? Então foi ali. Pode pôr uns 15 aí. E aí a gente começou com o portal Gestão Fitness, Foi com um portal, uma primeira matéria publicada. Foi. Né? Aí você foi dando espaço, fiquei colunista, fui publicando com uma frequência maior. Isso. E assim foi. O Instituto Gestão Fitness, para quem não conhece, é um ecossistema de desenvolvimento de gestores de academia. É um produto uma empresa bem nichada, né? Um braço aqui do nosso negócio. E aí começou como um portal de conteúdo, que foi quando eu conheci o Herbert. Agora não lembro se você veio até mim ou fui até você. Provavelmente eu fui, que eu era meio cara de pau. Mais atirado, assim. Eu falei, bom, preciso aparecer de alguma forma, né? Então vou atrás dos canais aí. E aí depois, quando eu criei o produto de educação, que é a Escola Gestão Fitness, hoje a formação, você aceitou o convite de primeira para se tornar um dos professores, né? Você tem alguns cursos dentro da plataforma. E a gente dá palestra na IRSA, né? Que não é mais IRSA, é Fitness Brasil Expo. Também somos palestrantes. O Herbert tem um evento aqui no ABC para gestores de academia, me chamou para palestrar também. Todo dia eu vejo a plaquinha que você me deu. Que bom. Então a gente é parceiro. Então sempre que eu preciso de alguma coisa, até para... Herbert, como é que você faz isso? Ele
né, vai lá e me explicou, lembra como de estrutura de mentoria, né? Então, quando a gente precisa se ajudar, a gente está sempre junto. Isso que aí. É bom. A Fio Machado junto, né? A Fio Machado junto. Boa. Pois é. Exatamente. A gente não cresce sozinho, não tem como, né? Uhum. Exatamente. Então e é muito bom ver, né, o quanto você vê em cada passo que você dá, né? Que você vai criando evento, cria mentoria, cada coisa que você vai fazendo, como você se tornou palestrante da IRSA, né? Eu pude ver cada coisa que você foi alcançando e é muito bom. E agora, a sua conversão. Você que me falou qual que é a igreja que você frequenta. A gente foi lá, inclusive, conhecer também, que é a Bola de Neve aqui de Santo André. E aí, estamos juntos na caminhada agora também com os valores cristãos nos negócios. Sim. Bom, então vamos lá, vou para a primeira pergunta, onde a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a sua virada de chave. Vamos falar um pouquinho da sua vida, porque você não começou na educação física, você não. Como um filho do ABC. Pois é. Né? Você começou como na parte de... Você trabalhando na Mercedes, você estudou no Senai, e depois você foi para a educação física, né? Sim, foi uma virada, uma migração aí de carreira. E como é que foi essa migração, assim? Você sentiu que você estava vendo para alguma coisa que você não foi chamado, a educação física te chamou. Como é que foi essa migração? Pois é. Eu fiz toda a base da formação ali de estudos, né? Que é típico daqui, da região. Senai, na época não era ETEC, era ET. Era ET. Né? Já do Senai eu já migrei ali para o 2º grau técnico, né? Desenhos de projetos de mecânica era o curso, né? Usava grafite 05, 07, Usava 05, grafite, prancheta, tecnígrafo, né? E tudo mais, né? Então, depois que eu terminei, eu já estava ali fazendo teste para entrar na Mercedes. Tava fazendo prova, né? E aí eu entrei na Mercedes-Benz, e só que aí eu tinha terminado o 2º grau e eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, né? O próximo passo seria a faculdade de engenharia. Então era Mauá, ou era FEI, né? Então, independente de fazer a prova, tinha a questão do investimento. Falei, bom, agora eu não consigo, vai ter um vácuo de tempo aí de 1 ano e meio, 2, para eu poder capitalizar, né? E aí sim ingressar. Mesmo assim, ainda fiz mais um curso nesse meio tempo, que eu nunca gostei de ficar sem estudar, né? E nesse 1 ano e meio aí, eu comecei a treinar, na verdade. A primeira vez que eu comecei a treinar em uma academia. Poxa, e o dono dessa academia, ele era muito bom na parte de fisiologia e anatomia. Então, ele te explicava o que acontecia com a musculatura, com o metabolismo. Você ficou encantado, com a suplementação. Falei, como que esse cara sabe tudo isso, né? E eu perguntei para ele. O nome dele é Luiz, inclusive. Falei, Luiz, como que você sabe, né, tanto assim? Ele falou, estudei educação física. Eu não sabia que existia faculdade de educação física ainda. Eu falei, mas que educação física? Faculdade. Eu falei, mas existe? Ele, existe, você estuda isso, aquilo, outro. Não sei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu falei, e agora, né? Vou pegar todo esse bloco de estudo dos 14, ele até os 19, mais ou menos, e vou começar outra coisa, do zero. E aí eu perguntei pra minha mãe. Eu falei, mãe, aconteceu isso, tal, eu tô pensando em fazer isso aqui, o que você acha? E ela falou, você acha que você vai conseguir sustentar a sua família com essa profissão nova? Eu falei, eu acho. Ela falou, então faz. Foi isso. Foi ali que eu falei, então eu vou fazer. E aí foi um processo, assim, né? Entrei na educação física, mas tem uma parte que eu acho que eu não relatei aí para vocês. Então, toda meus 4 anos de faculdade, eu já estava trabalhando na Mercedes-Benz. E chegou uma fase que começou a ficar torturante trabalhar. Que foi justamente, na época não existia a divisão de grade, né? Bacharelado e licenciatura, era licenciatura plena, 4 anos, não tinha a opção que hoje tem, né? Então, quando chegou ali no 2º, 3º ano, todo mundo já começou a estagiar da minha turma. E eu não tinha tempo para estagiar. Eu trabalhava até as 3 da tarde. Tava no chão de fábrica lá, Tava né? no chão. Eu entrava 10:06, saía 10:03. E entrava na faculdade às 7. Não existia estágio nesse meio de caminho, né? Fora deslocamento e tudo. Então, assim, do 2º pro 3º até o fim da graduação, várias vezes eu fui chorando trabalhar.
no ônibus. Várias vezes. Mas não foi uma, foram muitas, né? Porque eu falava, nossa, eu tô atrasado. O pessoal já chegava na turma falando assim, meus alunos. Eu falo, meus alunos, cara, que eles os caras... tinham alunos. Eles já têm turma, já tem aluno. E eu ainda não, né? Então, foi uma fase bem... Foi um processo aí, Sim. um deserto grande esse período, né? Mas, assim, enfim, não tinha opção, porque eu mesmo que pagava a minha faculdade, sim, meus sim. custos todos, né? Com o trabalho que eu tinha. Então, foi um período aí até que deslanchou e você se achou, né? Sabe que existe uma pesquisa que fala que 85% das pessoas no mundo não fazem o que não gostam. Então, você vê como você é uma pessoa privilegiada de ter ouvido o seu chamado para uma outra profissão. A dor que você sentia diária de estar numa profissão que você sentiu que não era para você. Talvez não que você não gostasse, mas às vezes assim, não é o meu lugar. E como você prosperou na educação física. Você insistiu e prosperou. E sabe qual que era o meu medo? O Rafael já trabalhou em multinacional, né? Já trabalhei em bancos multinacionais, mas o que eu fiz Senai, e diferente de você, eu não consegui entrar numa empresa. Não. Né? Eu mudei de ramo, eu fiz Senai e depois fui parar do comércio. Tá, então, mas trabalhando no banco, você vai entender o que eu vou te dizer. Existe uma pressão interna que é assim, o mundo lá fora sim. é difícil. Tipo, parece que se você tiver fora... E não só interna da empresa, na família, então. Como é que você vai sair de uma empresa como da família? Você vai sair, cara, né? Meu avô ficou 30 anos na Mercedes. Sim. Então, mas assim, tem aquela coisa... Eu trabalhava realmente no chão de fábrica, trabalhava na linha de montagem de motores de caminhão. E tinha vários ao meu lado ali que já tinha se graduado e o canudo estava literalmente na gaveta. Uhum. Por quê? Se eu sair daqui, eu não vou ter PLR, eu não vou ter bônus, eu não vou ter não sei o que lá. Então, eu tinha receio, medo de acontecer isso comigo. Uhum. De falar, eu vou terminar e vai me dar medo de sair e vou ficar igual muita gente que eu vejo aqui, né? Então, teve isso daí também. Então, são várias pressões que você passa ali, que não é fácil. Não. E você, como primeiro empreendedor da sua família, né? Você quebrou um ciclo. Quebrei. Porque você falou que, pelo que a gente ouviu um pouco já da sua história e conhece você, você foi a primeira pessoa que saiu para empreender. Você falou do seu avô, da Mercedes, e aqui a cultura do Grande ABC, você que não é do Grande ABC em São Paulo, a cultura aqui é metalúrgica, sempre foi. Agora está mudando a prestação de serviço, mas sempre foi metalúrgica. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente nas minhas consultorias, é entender, conversar com o Herbert de hoje, né? Essa é uma técnica de coaching, com o Herbert do passado e com o Herbert do futuro. Sim. Mas se você pudesse voltar, né, para dar um conselho para aquele Herbert ainda mecânico, qual seria esse conselho que você daria? Não para. Não desiste, continua que vai dar certo lá na frente. Você vai colher. Eu vejo que você se manteve firme, né? Mesmo passando por todo esse processo que você passou do caminho lógico, né, até o ilógico, porque, como você falou, né, hoje, falar de personal, falar de academia, é uma coisa que é muito no comum. Sim. Antigamente as academias eram de bairro, eram ferros que colocava o peso de cimento, era tudo enferrujado, era um negócio totalmente diferente, se a gente colocar ali. As redes que tem hoje, não. 20 anos atrás, talvez redes, assim, era um negócio muito diferente, né? Sim. Como que você manteve firme, assim, sabendo que tudo era só uma ideia? Era um sonho, como que você se manteve firme nesse caminho? O que te inspirou, talvez? Ali? Eu falo que eu tive alguns privilégios que muitos não têm. Talvez na idade que eu tinha, né? Então, eu me formei ali, eu tinha 25 para 26 anos. E assim, apesar de me custear sozinho, eu não precisava, por exemplo, fazer uma compra em casa, não precisava pagar um aluguel, né? Uhum. Não tinha filhos. Então, isso na verdade, é um baita de um privilégio, né? Tem pessoas que não têm essa oportunidade, Sim. né? O cara tem que trabalhar e tem que... É ele que é o arrimo. Então, eu tive esse privilégio, né? Desde adolescente, nunca precisei contribuir. Então, isso foi legal. Quando eu me formei, eu já tinha feito alguns processos seletivos nas redes grandes que eram da época. Era a Rede Biorritmo, não tinha Smart Fit, era a Rede Biorritmo, Companhia Atlética, Runner. Então, eu já vinha ensaiando alguns processos seletivos, nunca passei.
Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar numa academia de bairro. E nesse meio de caminho, eu fiz um processo seletivo pela Biorritmo e passei. Só que antes de passar, eu falei assim, bom, se eu passar, eu peço as contas. E eu já sabia que o déficit financeiro ia ser gigante. Sim. Né? Já estava 8 anos na Mercedes, né? Já estava no teto da minha faixa ali, da minha função e tudo mais. E para ser estagiário na... eu já tinha me formado, né? Mas então tá. Mas mesmo assim, o salário de professor na academia não chegava nem perto. Mas eu falei comigo, eu falei, se eu passar, eu saio. Nesse meio de caminho, abri um plano de demissão voluntária, que não era, na verdade, a intenção não era para reduzir o quadro como um todo, era para reduzir os aposentados que ainda estavam na ativa. Então, era um plano, vamos colocar esse pessoal já tirado da operação ali. E aconteceu as duas coisas. Saiu o plano de demissão, na semana seguinte veio o resultado, eu passei. Falei, agora. Pronto. Foi a voz de Deus. Foi resposta. Foi resposta. Aí você falou, é o sinal, é para eu ir. É para eu ir. Tanto que não quiseram deixar eu ir, na verdade. Quando eu fui para pedir a demissão, porque eu fui lá para sentar com o cara, foi o pessoal da comissão de fábrica, que é o pessoal que está lá dentro do sindicato, mas está dentro da empresa, sentar junto na mesa, o cara falando para mim assim, meu, não vai. Não vai porque você vai se dar mal. Eu falei, dá o papel aí, onde é que eu assino e enfim. E aí pedi as contas e eu falo que eu saí literalmente para receber 5 vezes menos do que eu tinha de salário na época. Que interessante. E eu gosto dessa reflexão porque eu vejo 2 elementos muito claros ali. Primeiramente, a questão da fé. A gente não sabe o que vai acontecer, né? E o planejamento. Então, se fosse, se eu passar aqui, eu garanto aqui, eu faço ali. E como Deus abre as portas pra gente quando a gente vai unir fé e planejamento. Existem pessoas que acreditam que quando você age pela fé, você não tem que planejar. Pra mim, é totalmente o contrário. Né? A fé e o planejamento, eles andam completamente juntos, eles se encontram. Porque a fé, ela te inspira, te motiva para começar. E o planejamento, ele te ajuda a continuar, te mostra um plano. Então, existe uma sinergia muito grande. O planejamento é como se fosse um mapa. Né? E a fé é o combustível que te ilumina e te impulsiona para isso, né? Porque para deixar tudo na fé, aí você tá terceirizando para Deus, Exato. Né? É isso que eu falo. Fazer Deus quiser, não. Eu falei, não, Deus só ajuda quem tá no corre. Eu sempre falo isso. A gente faz oração, a gente tem fé, mas a gente tem que colocar o pé nas nossas ações, que Deus vai lá e coloca o chão, que foi o que você fez. Você colocou o pé, falou, eu quero sair, você foi interpretando os sinais, e com a sua fé você saiu e fez acontecer também, Sim. né? Tem que fazer, que senão também, né? Fala assim, agora é só sair, agora Deus vai honrar. E teve um processo todo ali. Sim. Você formou, estudou, conheceu, começou a treinar para experimentar o mercado. O empreendedor tem que ter essa questão também de se conectar e entender o mercado dele, né? Mas sabe que, apesar de pouco tempo de convertido, realmente faz um ano e 2 meses agora, né? Mas agora eu tô falando, né, fazendo essa leitura lá para trás, teve esse tempo da preparação Sim. também, né? Que eu falo, eu ia chorando pro trabalho, mas aquilo ali foi uma forja gigantesca. Exatamente. Com certeza. Né? Já foi me preparando ali para conseguir, agora eu vou sair, vou receber 5 vezes menos, cara, agora eu não posso errar de jeito algum. Agora tem que virar, porque eu não tenho como voltar para trás mais agora. Exatamente. Né? E falando do seu trabalho nas mentorias, você treina os líderes de academias com as mentorias, que esse é o nosso trabalho no mercado. Sim. Né? E com certeza você percebe que mais do que treinar os líderes, o treino tem muito a ver com o emocional. Sim. A gente vira um pouquinho de psicólogo, né? Com certeza. Como é que você... como ensinar os donos de academia a enxergarem que o lucro sem a cultura é só resultado, não é legado? Quando eu comecei com o trabalho de consultoria, eu tinha muito... Na minha visão, assim, eu tinha que entregar... Essa é a minha visão quando eu comecei, porque até então eu era gestor de academia. Eu estava com a barriga no balcão. Uhum. Eu tive sucesso nos negócios, mas eu não sabia, assim, dar nome ao sucesso. Eu tive sucesso por conta disso, daquilo outro. Eu tinha pouca noção do que eu... Categorizar aquilo. Eu não conseguia categorizar. Eu sei que deu certo. Uhum. Então eu falei, agora tentando ensinar outra pessoa como ela pode trilhar esse caminho, eu acho que ela tem que fazer esse processo, esse. Então
eu era muito focado no processo que tinha que ser executado. Por muito tempo. No começo foi assim e tudo certo. Até porque você precisa de um esqueleto, de um método, né? Que hoje, né, se fala um método, né? Mas na época eu não sabia que era um método. Eu sabia que tinha que ter processo A, B, C e D. Só que com a maturidade da carreira e da idade também, mas nesse caso da carreira, você vai percebendo que, na verdade, o processo pode existir os melhores, mas se a pessoa não mudar... Não vai. Exatamente. Então, eu comecei a virar o olhar para a pessoa, para o comportamental. Então, hoje, antes, o que eu achava que eu sempre estava devendo de processo, falar, não, eu preciso criar mais um método, mais um processo, hoje eu vejo que está até sobrando. Está até sobrando o processo. Porque o lance é a pessoa. Então, eu vou muito mais no comportamental hoje, né? Do que na parte processual ali. E sempre top-down, né? Sempre de cima para baixo. Eu já tive muitas contratações. Quero que você dê um treinamento para o meu time de vendas e tal. Hoje eu pergunto, você vai participar, né? Do treinamento. Não, eu acho que não. Cara, não vai dar certo. E eu acho que eu não sou o cara para fazer isso. Sabe por quê? Você vai me trazer, o pessoal vai sair do treinamento super alegre. Motivados ali. Na segunda-feira eles não vão aplicar. E aí você vai achar que você pagou caro para mim. Porque isso não vai dar continuidade. Eles não vão ter alguém acima, né, ajudando a plantar aquilo ali. Então a gente vai entendendo isso com o tempo. No começo, não. Eu precisava fechar um treinamento, precisava fechar uma consultoria para poder colocar dinheiro em casa. Né? Então, mas com o tempo a gente vai entendendo esse olhar. Eu vou te falar que hoje, assim, tô no meu melhor momento da carreira. Legal. Não só por conta do financeiro, mas de satisfação de trabalhar com quem eu tô trabalhando, né? E eu procuro levar essa visão pro gestor de que, olha, eu sei que você tá querendo sair de 20% de margem para 30%, mas, cara, faz 2 anos que você não faz uma reunião geral com sua equipe. Quantos feedbacks individuais você deu aí no último semestre? Não, eu não faço. Eu falei, então, a sua equipe não está com você ainda. Talvez nem seja essa que vai ficar com você. Porque a hora que você começar a trazer coisas novas, alguns não vão querer, vão pular do barco, isso é normal, porque vai começar a mudar a cultura e tudo mais. Falei, mas se você não mudar essa cultura, você vai ficar nessa margem. Talvez até consiga dar um pulinho de galinha ali um pouquinho a mais. Mas assim, você não vai conseguir fazer as pessoas ficarem engajadas, ter vontade de trabalhar aqui. Exato, então é isso, né? Foi uma das coisas que eu percebi também. Eu percebo que o pessoal da formação chega porque precisa estudar, precisa ter um resultado, aprimorar conhecimento. E quando vem o gestor e ele fala, olha, eu tenho 3 academias, eu vou fazer, e os gestores das minhas outras 2 unidades, 3 unidades vão fazer também, é onde eles têm o maior resultado. Com certeza. E na mentoria, eu fazia exatamente como você, processo. Chegava, sentava, não trabalho só com academia, mas chegava, o processo é esse, passo 1, passo 2, passo 3. E eu começava a ter os processos atrasados ou os resultados não acontecendo por questões emocionais, comportamentais. Aí eu revi tudo e falei, não, eu preciso ter a primeira parte, até a parte de revisar o emocional, de como eu vou agir, porque muitas vezes o temperamento da pessoa, como ela age, como ela olha o próprio negócio, influenciava na aplicação da metodologia. Então, o comportamental, ele tem que fazer parte, né? Com certeza. É primordial, que senão nada anda, né? Sabe que na Bíblia tem uma frase que... um princípio, né? Que Jesus fala que quem quer ser o maior tem que ser o menor. E a gente está num mercado, principalmente competitivo. Onde que servir parece ser uma fraqueza. E a performance hoje se tornou o grande ídolo. Você rola no Instagram, você vê só, performance X, método Y, tal, não sei o que lá. Como é que você, né, enxerga? Como que aplica esse princípio de uma liderança servidora no mercado tão competitivo como o mercado fitness? Eu estava numa reunião antes de vir para cá. E a gente estava comentando uma coisa que não é só do fitness, mas acredito que de todos os setores, a dificuldade de contratação. Sim. Seja mão de obra qualificada ou não. Então, todo mundo tem esse gargalo hoje. Então, já começa desse princípio. Se você tem um mercado que está difícil de você contratar,
Você abre uma vaga, chega a 5 currículos, você marca 2 entrevistas, uma falta e não te avisa. Quem somos nós para não cuidar das pessoas que estão com a gente na operação? Então eu tento trazer isso. Eu vejo que o pilar gestão de pessoas, em mim, Herbert, é muito forte. Essa questão de, poxa, eu preciso cuidar do cara, eu preciso nutrir esse cara de alguma coisa na jornada dele comigo, para que mesmo a hora que ele sair, ele carregue um pedaço disso, né, na história dele. E também serve como uma retenção de talentos, né? Eu nutrindo essa pessoa, o tempo de estadia médio hoje de um professor, por exemplo, de musculação é um ano na sala, 1 ano e 2 meses. Por que não aumentar isso para 18, 20 meses? Turnover alto, né? Não é? É alto, altíssimo. Se for falar de consultor de venda, então piorou. Né? É a área que mais tem turnover. Eu já tive cliente que tinha que treinar gente a cada 15 dias. Terrível. Porque sempre estava saindo alguém. Pois é. Então, eu tento trazer essa visão. Fala assim, ó, não é uma opção você cuidar das pessoas que estão aqui, né? A gente precisa fazer isso. É obrigação. É a obrigação. Uma por uma questão de ser líder. E eu entendo que, assim, o líder, ele tem que fazer a diferença na vida do liderado enquanto ele estiver na estadia de trabalho ali. E outra por uma questão de negócio mesmo, né? De você aumentar o tempo da retenção desses talentos. Você falando assim, eu lembro de um livro que eu li, acho que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Sim, ele faleceu, inclusive. Foi? Foi. Não sabia. Acho que foi recente, há uns 2 anos. Ele fala, se não me engano, que ele fala sobre que líderes bem-sucedidos são aqueles líderes que combinam humildade pessoal e determinação profissional. E também é uma fala do livro do Monge Executivo também, que traz muito essa questão da liderança servidora. Mas é interessante que Jesus já estava isso há muitos séculos, né? Mais de 2000 anos você vê que Jesus fala que nos mostra, e não só fala, ele mostrava em atitudes. O exemplo, né? Que servir não é fraqueza, que é um sinal de maturidade. O líder que aprende a servir mostra quanto que ele é maduro, que é um líder que entende o seu papel. Quando Jesus se abaixa e lava os pés dos seus discípulos, você fala, você tá doido, cara? Se fosse hoje em dia, né? Levanta daí, meu. Pois é. Faz isso não. Porque o pé era a coisa mais suja. Você não tinha saneamento básico, você não tinha nada na época. Ele fala assim, olha, se eu não lavar o seu pé, você não vai ser digno de mim. Então Pedro falou, lava meu corpo inteiro, né? Sim. Porque essa que é uma grande questão que a liderança precisa aprender. Né? A servir é um sinal de maturidade e não de fraqueza. E eu vou adicionar, né? Esse capítulo do livro que está falando é liderança nível 5. É do Feitas para Vencer. Ele tem o Feitas para Durar, que veio antes, que ele mesmo fala, pô, eu deveria ter invertido, né? É um livro maravilhoso mesmo, todo empreendedor deveria ler. E uma das coisas que ele fala nessa liderança de nível 5 é o quanto o líder ele tem que ter a capacidade, ou os que performaram muito bem no estudo dele, formaram equipes autônomas para desenvolver e entregar resultados sem o líder. E aí, voltando no exemplo de Jesus, quando Jesus fala, vai e faz. Eu poderia ir fazer sozinho em tudo quanto é lugar. Não, eu já ensinei vocês, agora vai lá e faz. Essa autonomia, eu sempre procuro trazer essa visão para os meus gestores também. Fala assim, ó, forma a sua equipe para ser autônoma. O liberdade para vencer, para crescer, ele é justamente isso, né? O que eu posso delegar que eu vou ganhar mais tempo para me preparar para liderar você melhor, mas que dá para você fazer que não vai acabar com o meu negócio, né? Um risco controlado. Mas essa delegação, hoje a maioria dos gestores, principalmente quem sai da operação, fala assim, eu era professor e agora eu sou dono de academia ou era um coordenador. Qual que é o grande limitante? É ser um perfil centralizador. O cara acha que só ele faz direito. E aí ele vai centralizando. A equipe não se desenvolve. Ele não aprende a delegar e tá sempre sufocado. Se sobrecarrega cada vez mais. Tá sempre faltando tempo e tá sempre naquela questão de, nossa, o dia acabou e ficou 500 pendências para trás, porque não delega, né? Então isso também é ser um líder de nível alto, né? De nível 5. E para nós que somos líderes cristãos, nós temos um chamado, né, tão importante e maior, que é a questão do discipulado. Imagina, você vai passar por essa vida e não vai deixar um legado.
Jesus nos chama para ir pelo mundo e fazer discípulos. Talvez eu sou como planejador financeiro, o meu legado aqui na Terra é formar outros planejadores financeiros Sim. que perpetuem os trabalhos. Você até como mentores também, que formem outros mentores que continuem esse trabalho, né? Eu falo que quando eu explico alguma coisa aqui no time, aqui na empresa, e o pessoal faz tão bem ou melhor que eu falo assim, pronto, posso morrer tranquilo, né, amor? Vai andar. Já posso morrer em paz, Jesus. Obrigado. Exatamente. E um dos maiores motivos que as academias procuram a gente é para aumentar o faturamento, para aumentar a margem, a lucratividade, Sim. enfim, é trazer mais dinheiro. Às vezes, trazer mais dinheiro para sair do sufoco, às vezes porque tem essa ambição. E você já viu em algum momento em alguma história, assim, que não houve esse equilíbrio entre a ambição e o contentamento? Houve, assim, de certa forma, até um risco espiritual nessa ambição? Tem alguma história? Sim, eu tenho uma história minha, na verdade, né? Nesse sentido. Em um dado momento ali, eu resolvi investir fora do fitness. Fui para um mercado totalmente ao contrário, mas que na época me brilhou bem aos olhos ali, que foi o mercado do entretenimento, né? Eu tive uma casa noturna aqui perto, inclusive. E, bom, na época, com as minhas academias ali, a gente tinha um cronograma de festas, né, e muito grande. E isso ajudava muito no engajamento, né? Sempre tinha uma festa do branco, festa de aniversário, festa não sei do que. Então, e a gente frequentava alguns lugares aqui da região. E como negócio, eu comecei a olhar e falei, poxa, acho que rentável isso aqui. E como mentor, a gente sempre tem um palpite no trabalho dos outros. Dá pra melhorar isso aqui, cara. Isso não tá bom, né? Eu sei, acho que vocês também fazem isso, né? Vai num restaurante e fala, lugar. Meu, tal coisa Todo ali. lugar. Eu não sei se é bem sua maldição. Fala assim, cara, podia fazer aquilo diferente, né? Sim. Às vezes dá vontade de não ter esse olhar tão crítico, né? Mas assim, na época, eu tinha sócios, né? E nós olhamos e falamos assim, pô, o que você acha? Vamos dar uma pisadinha aqui. Nós fomos para esse mercado, né, era uma casa noturna realmente mesmo, uma casa dançante, né? Grande, cabia 700 pessoas. Caramba, ali, enorme. E a gente colocava 700 pessoas na noite. Mas aí começou a entrar, assim, o olhar pro dinheiro, e algumas coisas começaram a ser sacrificadas, né? No meu caso, foi a família. Você trabalhava sábado à noite? Assim, a gente tinha uma escala ali, a casa funcionava de quinta a sábado, né? A gente tinha uma escala de revezamento e tal. Mas eu estava no momento que já era casado, minha filha tinha menos de 1 ano, quando teve a inauguração e tudo, e a obra que foi, né, bem extensa e tudo mais. Mas quando a operação realmente começou, lembrando que eu ainda era dono de academia. Então, eram 2 operações em horários distintos, no mesmo dia, que muitas vezes, assim, eu estava saindo 6 horas da manhã de um lugar e entrando 6:30 no outro. E isso começou a sacrificar muito da minha vida particular, porque eu comecei a olhar só para o dinheiro, né? Tanto que eu saí dessa operação e deixei dinheiro para lá, que foi um dia que eu cheguei em casa, foi exatamente dessa forma. Bom, primeiro que eu já estava magro dessa finura aqui, né? Porque imagina essa vida, né? Noite e dia. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta assim, e aí minha filha estava no meio da sala, minha esposa estava no sofá. Que eu agachei para abrir o braço para minha filha vir, ela virou de costas e correu para minha esposa. Nesse dia, eu fiz assim, falei... Não quero mais. Que forte. Aí eu desliguei. Fortíssimo. Fortíssimo porque, assim, depois para você ter essa retomada de engajamento e tudo mais, não é simples, né? Mas, assim, isso foi uma questão. Onde eu olhei para o dinheiro, mas foi um exemplo. Mas eu já vi outros casos, né? Já atendi muitas pessoas que estão fixadas 100% no dinheiro e muitas vezes atropelando coisas que pode não ser valor para eles, mas para mim faz muita diferença. E vou te falar que na maioria das vezes acaba não dando match, não dá trabalho. Sim. Não dá porque você percebe que a pessoa não vai querer abrir mão de um estilo de vida, de um estilo de comportamento. E aí é das duas uma. Ou entro naquele estilo, que não vai acontecer, ou eu não entro no trabalho. Então é assim que funciona. Isso prova que o dinheiro ele tem um limite emocional, até mesmo espiritual,
E a gente tem um limite ali de contentamento, né? Como você falou, tinha coisas ali que não eram mensuráveis financeiramente para você, mas que não voltariam, né? Também, porque a sua filha era pequenininha, isso não voltaria. Então, o que a gente sempre fala assim, não é que erra rápido, conserta rápido no seu caso, mas você identificou rápido, você não esperou a família afundar para falar, olha, eu não devia ter feito. Não, na hora que você percebeu, você já tomou a decisão. Sim, não, quando você não sente paz, né, eu aprendi isso, né, para Deus ou é sim, ou é sim, ou é não, ou é agora não, né, ou é sim, ou é sim, não, ou agora não. No meu caso, eu olhei e falei, não. Não é não para isso aqui. É isso que tá tirando a paz do que eu valorizo, né? Que é a família, para mim tá lá no topo. É Deus, família em segundo, né? Então é isso. Nas minhas mentorias, eu costumo explicar para os clientes que a maior riqueza que nós temos é a nossa família. Então, tudo tem um custo e tudo vai ter o seu preço. E tem fases da vida, né? O livro que eu escrevi, ele fala sobre as fases da vida. E cada momento da vida você vai ter uma dedicação maior ou menor. E tá tudo bem. Projetos, né? Isso, faz parte da vida da gente. Não dá aquela coisa de comercial de margarina, a família tem que ser perfeita. Nossa, eu tenho um tempo de qualidade. Muitas vezes tem que sacrificar uma coisa ou outra, mas o equilíbrio. O equilíbrio é extremamente importante. Sem equilíbrio a gente não faz nada. Até porque em Provérbios 10, 22 fala que as bênçãos de Deus, elas nos enriquecem, não trazem dores. Acho que se não me engano é esse texto, sim. E como que a gente diferencia, Herbert, hoje você olhando essa visão até mais espiritual assim, desse momento seu atual, como é que você diferencia prosperidade que vem de Deus daquela que vem do esforço humano, daquela que cobra um custo alto de tempo, né, de saúde, família? Como é que você consegue olhar, quando você vai numa academia, por exemplo, fazer uma consultoria, ele fala assim, tem algo que a gente pode trabalhar aqui e corrigir. Como é que você diferencia a prosperidade que vem de Deus desse preço alto do esforço humano? Olha, eu vou falar pelas minhas tomadas de decisão. Eu sempre procuro, quando tem uma oportunidade de negócio, ver o quanto que aquilo vai impactar no que eu não abro mão. Existem projetos. Sim. Talvez tenha um momento ali que eu falo, durante aqui esse período, um mês, semanas, não sei, mas eu vou ter que trabalhar talvez um pouquinho mais, né? Mas vai ser essa janela aqui. E faz os combinados. Combinado né? Não sai caro, né? Exato. Há pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, a gente teve essa conversa, era minha esposa, o projeto era dela. Que a gente teve essa conversa, ela falou, olha, eu tô num momento que eu vou ter que meio que atender um telefone fora de hora, porque as pessoas que eu tô atendendo, assim, é um cara que é um médico, alguma coisa, que às vezes o cara vai ter 7 horas da noite para eu poder atender o telefone. Então, quando faz esses combinados, funciona. Né? Porque amanhã pode ser eu também. Sim. E calibra expectativas também. E calibra expectativas, exatamente. Então, eu acho que quando eu sinto que não tem paz naquilo, o cara fala assim, uma coisa que eu não faço. Isso eu acho um privilégio, tá? Eu acho um baita privilégio. Há alguns anos eu já não faço treinamento de sábado. Muito menos de domingo. Mas antigamente, meus professores só podem de sábado. Eu ia lá de sábado. Sabe qual é a pior coisa da treinamento de sábado? O cara que tá lá não quer estar lá. É verdade. O cara que tá lá não quer estar lá. Você já tá saindo da sua casa, em vez de estar com a sua família. Você chega lá, as pessoas que estão dando treinamento também não querem estar lá. O cara tá assim, Aí o cara olha no celular. O cara não quer estar lá. Eu sacrifiquei o meu tempo de qualidade com a família, descansa. E o cara não quer estar lá. Então eu falo, treinamento hoje, sexta-feira à tarde. Olha que maravilhoso. Da 1 às 4, das 2 às 5. Olha, uma boa dica, hein? Fazer um treinamento bom isso aí. E eu já dou toda a orientação pro cara. Mas eu não tenho como tirar o professor. Arruma um freelancer. É sexta-feira à tarde. Horas são ali. 4 horas. Recepção. Arruma uma freelancerzinha, ou mesmo professor ali naquele momento. Mas assim, você conduz o cara para pensar, porque muitas vezes eles não pensam nisso. Fala, não, é sexta-feira, é sábado de manhã, é sábado. Às vezes eu até, assim, sabe, abro mão porque eu falo, realmente, a minha logística não vai bater, mas assim, sábado, 7 horas da manhã, porque às 10 eu quero estar em casa. Desse jeito, assim, sabe?
Para não atrapalhar o restante ali. Mas é uma coisa que hoje, é um valor para mim. Sim. Eu ter o final de semana com a minha família. De meio de semana, não casa a agenda, né, de todo mundo. A filha mais velha estudando, uma que estuda meio período, a outra que vai período integral. Cada um chega no horário. E às vezes acontece de estar os 5 na mesa. Pô, agora, é esse momento, vamos curtir aqui. Eu penso na minha cabeça, sabe? Por quê? Porque não tá tão fácil acontecer isso. Sim. Então agora vamos curtir, né? Esquece celular, esquece TV presente. E bate papo, e não sei o que lá. Maior, que tá todo mundo não, mesa. Mesa cheia. Então, vai ser 40 minutos que a gente vai ficar ali? Então vamos curtir esses 40 minutos aqui. 100% né? Ali, 100% presente. Sem planejar, mas assim, é 100% aqui. Isso a gente tem também, né? A gente valoriza muito aí. Então, quando eu sinto que eu tô fazendo com a força do meu braço, não me traz paz, eu deixo de lado. Eu tento orientar os meus gestores nesse sentido. Cara, você tá vendo que você tá tentando e não tá indo? É porque você tá tentando fazer sozinho, cara. Com a força do seu braço não vai, meu. Não adianta. Eu tava lendo um artigo daquela revista Harvard Business Review e lá falava, se não me falha a memória, percentuais eram 77% dos líderes admitiam que o excesso de trabalho prejudicava tanto a saúde deles como os relacionamentos. Eu falo assim, se a gente já sabe que isso tá fazendo mal, por que a gente não calibra isso? Sim. E aí, o que acontece? Como a Thaisa também mencionou, de estar 100% presente. É curioso que quando a gente está no trabalho, a gente está pensando na família. E a gente está na família pensando no trabalho. Vamos calibrar. Vamos pensar, estar 100% presente naquele momento, quando a gente está aqui. Porque o verdadeiro resultado, eu acredito, que ele vem de você incluir tempo de qualidade no seu trabalho. Assim, trabalha pesado, cara. Trabalha assim, com vigor. Né? E quando está com a família também, curte muito, aproveita aquele momento intensamente, que aí você vai conseguir ter uma vida abundante, uma vida plena. Com certeza. Eu participei de uma pregação, né, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e falava sobre tempo. E aí teve uma parte lá que, nossa, essa acho que serve para todos nós, independente, né? Pelo menos cristãos, né? Fala assim, para um cristão, qual que é o topo da pirâmide? É Deus, família depois. Fala assim, bom, então se tiver faltando tempo para os 2 primeiros que você fala que é o topo da sua pirâmide, você está dando esse tempo para alguma outra coisa que não é, na sua fala como cristão, tão importante. Porque se no tempo não está nos 2 primeiros, está do terceiro para baixo, que segundo você, não é tão importante. Então, esse calibrar aí, sim, eu acho que é uma boa bússola. Não é congruente, né? A gente tem que ter esse tempo de qualidade. Eu exercito muito a devocional. Todos os dias eu invisto um tempo, eu não uso a palavra gastar tempo, eu invisto um tempo com Deus, invisto um tempo com a esposa. A gente tem cronometrado nosso horário, nossa agenda é magincando o Gugu, né? Que é o que faz funcionar. Sim, isso. Pra nós é o que deu certo. Tá certo. A gente fala assim, nossa, pra não pirar. Tem gente que fala assim, nossa, como a sua agenda é cheia. Eu falo assim, a minha agenda é organizada. Você deve fazer as mesmas coisas ou até mais que eu, só que assim, atolada e chegando, e você fala assim, nossa, eu tô na correria. Sabe, como se todos os outros fossem vagabundos, né? Você tá na correria e todo mundo... Parece que é um mérito, né? É lindo. Nossa, que a pessoa não consegue falar com você porque ela está na correria. Eu falei, gente, mas o meu tempo também não está sobrando, não. Mas a gente estabelece tempo para tudo. A gente tem um tempo, inclusive, o nosso. A gente tem horário pra gente. Tem um tempo meu, ele tem um tempo dele, na semana. A gente tem um tempo certo com cada filho. A gente tem tudo agendado pra gente não pirar. Lá em casa a gente tem 2 escritórios. Eu fico num escritório e você fica no outro. São 2 salas. E aí a gente tá trabalhando assim, já dá 9h30, aí um ou outro já fala assim, deu por hoje? Não, que é o nosso horário. Deu, a gente vai tomar banho, vamos ficar junto, assistir uma série, ou bater um papo, fazer alguma coisa. É um momento de comunhão que a gente tá junto. Eu tava falando da devocional, por quê? Quando a Bíblia fala no pão nosso de cada dia, a gente tem que ter, muitas vezes a gente quer ter aquela coisa, aquela fartura, não, tem que, vou pra igreja e ouvir a palavra. Se você não ouve todo dia, um pouquinho. Se você não se alimenta um pouquinho, você vai ficar desnutrido. Sim. E aí quando você vai comer, cara, vai passar mal, né? É assim que acontece no nosso dia. A gente esquece que o nosso corpo, nossa mente, né? Nossa vida espiritual, ela é semelhante ao nosso corpo. Porções diárias fazem muito bem pra gente. Tem que ter essa saúde, né? Com certeza, é constância, né? E recentemente
teve um antropólogo, ele lançou um livro agora, ele emergiu aí no mundo dos ricos e milionários, né? Inclusive ele está em altíssima aí, eu quero ler o livro dele, mas eu já venho consumindo conteúdo dele há algum tempo. E ele faz muito essa comparação. É muito diferente o que é o rico no Brasil com o rico europeu, por exemplo. O rico do Brasil, ele é assim, o status dele é não ter tempo para nada. É sempre ocupado. Para um cara que já é um rico europeu, um milionário ali de berço e tal, o status é ter tempo. Para ele fazer um jardim, para ele tomar um chá. Aqui não, a gente valoriza esse negócio do tá correndo, do tá ocupado e não ter agenda. Então, como eu falei, hoje para mim, cara, um baita de um status para mim é não dar treinamento no final de semana mais. Isso para mim é assim, se falar na nossa área... Isso, na nossa área, todo mundo trabalha no final de semana. É um negócio muito top. É um culto assim, performance, né, que a gente sabe? Então a gente fica, assim, falando, nossa, se você não tem agenda lotada, você não tem performance. Se você não acorda 4 horas da manhã, se você não vai dormir às 2, se você não dorme só 2 horas... Cara, mas da onde surgiu isso, né? Por que tem que ser tão performático assim o tempo todo? E muitas vezes não é por uma coisa que vai te edificar, né? Sim. Sabe que eu atendo empresários também, e eu vejo, você já citou inclusive aqui, essa questão de delegar. As pessoas não soltam o poder. E até na administração dos investimentos é a mesma coisa. A pessoa muitas vezes me contrata para poder fazer a mentoria, para poder fazer a consultoria dela de investimento, mas ela fica agarrada àqueles princípios. Eles contratam, a Thaís fala muito isso e fato, eles me contratam para validar a tese de investimento deles. Entendi. Não te contratam para validar que eles estão certos? Sim, com certeza. Tem gente que chega já pronto, assim, mas aí quando eu falo assim, às vezes eu falo assim, acho que você não precisa de mim. Porque tudo que você vai lá para sugerir, ele tenta te convencer de que ele tá certo. E é uma metodologia toda Frankenstein, assim, porque ele vai assistindo o YouTube, vai vendo, lê um livro, a hora que você vê a carteira é uma costura, parece uma colcha de retalho. Aí, na empresa a gente tem assinatura de finanças com propósito. Aí eu falo assim, tá bom, mas por que você tem esse tipo de produto aqui? Não, porque eu li lá no Barsi. O Barsi fala isso. Tá, legal. Eu gosto do Barsi também, mas o cara é milionário, tá numa outra fase da vida. Né? E esse aqui, né? Esse aqui eu vi no Primo Rico. Esse aqui eu vi não sei quem. São todas pessoas ótimas, são bem intencionados, né? Acredito eu, e no trabalho que eles fazem. Mas na hora que junta tudo, fala assim, tá bom, cadê você nessa história aqui? Onde está a sua identidade, o seu DNA cadê nessa o seu conversa? DNA, né? E a gente não encontra essa questão. E quando a gente fala, você estava falando sobre a liberdade do gestor, dele delegar, para ele poder não ficar 100% no operacional. Como é que você imagina aí dentro das academias uma liberdade do gestor com propósito? Como é que você imagina isso dentro do negócio de academia? Legal. Sabe, antes de chegar nessa parte aí, a gente tem um degrau para chegar nisso aí, que é assim, muitas vezes eu falo, a liberdade para crescer é você conseguir formar uma equipe autônoma, você conseguir delegar, se desprender dessas amarras de que só eu sei fazer, né? Talvez não saia 100% do seu jeito, mas vai sair uns 70%. Só que aí você consegue fazer mais um negócio que também dá 70%. Né? Você não fica em 1 com 100, então aí você já ficou com 140 e assim vai. Só que aí tem uma questão. Quando a gente faz essa virada do cara delegar e ter mais tempo, o problema é que muitas vezes ele senta na cadeira da estratégia, porque agora ele tem tempo para pensar na estratégia, e ele não sabe sentar nessa cadeira. Ele não sabe ser estratégico. Ele não sabe o que fazer. Ele fala assim, cara, tô me sentindo um vagabundo. Ele só sabia ser operacional. Ele só sabia operacionar. Ele não tem essa maturidade ainda de fazer uma análise, né, de um indicador, ou 2, ou enfim, quantos ele quiser, e criar um plano de ação para ver se aquele indicador vai melhorar ao longo do tempo, a curto, médio, longo prazo. Ele não consegue fazer isso. E entender que aquilo é trabalho também. Ele não tem que estar no cada academia, tem que estar lá puxando ferro, não sei o que, arrumando a academia, que a parte estratégica também é trabalho. Sim. Eu falei isso para um gestor há pouco tempo atrás. Eu fiz um trabalho com ele um tempo, e aí agora a gente retomou o trabalho. Às vezes acontece isso, né? Você faz um projeto, aí fica um tempo, aí você volta ali. Depois. E aí ele falou assim, poxa, eu estou muito apegado aqui, eu estou sentindo, né, eu preciso realmente delegar porque eu sinto falta de, às vezes, estar na rua e tal, que não sei o quê. Ele não conseguiu me falar o que era
que faltava para ele. Que incomodava ali. Eu falei, eu vou te falar uma coisa. O que você sente falta ainda é operacional. Porque eu me lembro que você, nessas suas idas pra rua e tal, que não sei o que lá, você ia comprar um cabo de aço. Você ia levar um estofado no tapeceiro. Você ia fazer não sei o quê. Mas ainda era operacional. Uhum. Eu falei, liberdade para crescer é você crescer de forma estratégica. Sim. Hoje, se você pega os grandes operadores, a última coisa que o cara quer é falar com a ponta lá. Ele falou, não, eu coloquei aqui uma sequência de hierarquia que lá na ponta eu não preciso conversar mais. Se eu estiver conversando lá na ponta, eu estou perdendo dinheiro. Uhum. Né? É outra cabeça. Ele já está pensando em outra coisa, em buscar investimento, em como que ele pode modelar um outro modelo de negócio, de repente, para vender cotas, né? Ah, eu expandi unidades próprias, eu expandi com um investidor, agora eu quero vender cota. Isso é liberdade para crescer. E é assim que escala também, escala, né? conhece pessoas novas e tudo mais. Então, esse degrau primeiro é desafiador. Muito. Porque você precisa falar pro cara, ó, é trabalho que você vai fazer, a parte viu? operacional, né? Hã? A gente tá tão acostumado, porque a gente cresceu aqui, naquilo ali, é quentinho, É lógico. né? É lógico, é muito bom, né? O cara sabe fazer aquilo de cor salteado. Ele vai começar a mexer na zona de conforto dele. Tem muitos que entendem isso, né? Fala, não, eu entendi. Peguei que é isso mesmo. Agora eu quero sair dessa bolha da operação aqui. O que eu preciso fazer para começar a ser gestor? Ah, então agora é uma nova jornada, vamos lá. Então agora você começa, vai por aqui, vai devagarzinho, incorporando isso, aquilo, outro. Vai muito do perfil de cada um, né? Uhum. Tem gente que busca mais, vai mais rápido. Tem gente que é mais gradualzinho, né? E aí onde que entra o tal do propósito depois que ele ganhou a liberdade, que ele já é estratégico. Aí ele começar a pensar justamente como que ele consegue refletir isso para os liderados dele também. Para que eles possam crescer junto com ele, né? Para que ele possa ser, vamos colocar na nossa palavra, né? No nosso vocabulário cristão, ele poder ser uma bênção na vida dessas pessoas, além do dinheiro. Que seja gostoso conviver com um gestor assim, né? O ambiente seja propício para trabalhar. Eu já trabalhei em ambiente que tem bastante dinheiro, mas que é horrível ficar. Sim. Não é? Assim, sim, a gente cita umas situações aqui sobre isso. É terrível. Então, assim, é isso, né? Eu falo, como que você consegue fazer o seu ambiente ser uma boa empresa para trabalhar? Quando as pessoas falam, não, eu gostaria de trabalhar lá. Talvez o salário seja o mesmo, mas o ambiente, não tem ambiente igual aquele que eu trabalhei lá na academia XYZ. Porque a academia hoje, nós já somos o segundo do mundo. Tem alguns estudos paralelos que falam que a gente já está até à frente dos Estados Unidos, que é o primeiro. Não sei se eu acredito muito, mas enfim, né? Somos o segundo. Então, o que não falta é lugar para trabalhar. Mas é lugar bom para trabalhar. Que é gostoso estar trabalhando. Né? Hoje eu sou muito abençoado. Todos os clientes que eu trabalho, eu gosto de trabalhar com eles. Né? Não estou lá pela grana. É lógico que é importante, mas eu gosto de trabalhar com eles, sabe? Então, eu acho que tem que ser isso, né? Sim. Eu já vi discussões nos grupos que eu participo, que você participa também, que eles não conseguem muitas vezes enxergar como é que eu vou expandir, como é que eu vou sair do operacional. E aí, outro dia falando assim, como é que você acha que essas redes, essas que têm centenas de unidades, que agora não é uma rede só, começou com a Smart Fit, e hoje já são várias redes, e tem profissionais nessas redes. Gente, eles abrem academia todos os dias. Todo dia. E tem profissional trabalhando nessas academias. E não é o dono, lá, o fundador, que fica cuidando uma. Existe uma visão estratégica, uma visão de negócio. E aí eles precisam da nossa ajuda para conseguir enxergar isso, que existe essa possibilidade de escala, sem você sacrificar a sua vida e prosperar. Pensa o seguinte, hoje o nosso gargalo no fitness é a retenção de alunos. Não é captação. Captação, o marketing já sabe fazer muito bem. É a retenção. Né? O problema é a retenção. Então, é o churn. Tá, legal. Você vai ter mais academias. Se você vai ter um churn maior, porque você tem mais oferta, então, automaticamente, você tem que ou fazer uma entrega melhor, ou ter algo ali dentro que faça o cliente permanecer mais tempo, né? O tempo de estadia dele seja maior. Se é uma academia de serviço, fala, não, eu ofereço serviço, o atendimento do professor e tudo mais. Então, se você vier de baixo para cima, a retenção é baixa. Tá, porque o professor, ele presta um serviço ruim, ou porque as pessoas
não estão engajadas. Vai um degrau para cima. Quem que é a liderança? A liderança, como eu falei, não tem uma conversa 1 a 1, não sabe às vezes nem o que aquele liderado quer, sonha para a vida dele. Qual que é o backstage dele? Pô, tem filho, mora sozinho, mora longe, tá estudando, não tá, o cara quer fazer alguma faculdade, não quer. Se perguntar isso, muitos não sabem de nenhum das pessoas que trabalham ali. Sobe um degrau da liderança, vamos colocar uma gerência. Como que contratou essa liderança? Era um bom professor que eu subi ele para líder. É um dos desastres. É um dos maiores desastres, né? Era um bom professor, não quer dizer que ele é um bom gestor de pessoas. Exato. Porque liderança é gestão de pessoas. E é isso, né? E aí você sobe mais um degrau, vai pro proprietário, pro gestor. Pô, o gestor nunca nem pagou um curso para gerência ou a liderança dele se aperfeiçoar. Né? Nunca teve uma reunião, nunca meteu as caras no negócio. Então, quando você vai ver, o problema não é a retenção lá na ponta. É uma cascata. Aquilo lá é só consequência. Exatamente. É a consequência de um monte de coisas que vem antes ali, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar aí. Pô, você está cobrando lá na ponta, mas o que você fez daqui até a ponta? E quando eles chegam pra gente, que é com certeza é o que a gente tava falando aqui, eles veem que eu preciso faturar mais. E aí eu falo assim, será que é faturar mais? Aí quando você começa a fazer a anamnese do negócio, aí você vê que tem problema de processo muitas vezes, mas o problema tá nas pessoas e tá na retenção. E aí você vai subindo. Aí é exatamente o que você falou. O problema não é o faturamento. Sim. O problema são outros processos que tem dentro da academia que precisam ser olhados. Por isso que faz tanto sucesso aqui no mercado curso de vendas. Então, preciso treinar meus vendedores. Mas você treina o vendedor, mas aí tem e o atendimento do professor. Aí, às vezes, bate na precificação, bate em várias outras coisas que não é o processo de vendas. É isso que a gente vê de muito comum. É essa visão externa que a gente procura levar, né? Exato. Nos nossos trabalhos, fala, você tá olhando um pontinho aqui, mas olha, dá um passinho para trás aqui para você ver. Aqui, né? Olha o todo aqui, olha quanta frente tem pra gente poder trabalhar aqui, né? E eu vou um degrau para cima ainda do que eu falei. Quando chega no gestor, muitas vezes, você pergunta para ele assim, você foi na Fitness Brasil esse ano? Fui. Quantas palestras você participou? Ah, não, só rodei a feira. Exato, ele foi ver equipamento. Nunca foi ver equipamento, cara. Ele vai ver equipamento. Você consegue ver em outros momentos, né? Tem gestor que nunca assistiu uma palestra. Tô falando da Fitness Brasil, que é o maior da América Latina de evento. Mas, cara, tem evento o tempo todo. Então, ele, já começa por ele, né? É o tal do exemplo, né? Se a gente não se alimenta, como é que você vai conseguir compartilhar? Como você vai nutrir o restante ali, entendeu? Então, é isso. Exatamente. E agora, finalizando aqui, já indo para o final, uma pergunta aqui. Você que quer transformar, né, a sua consultoria, Herbert, em uma empresa que viva além de você. Essa é a minha visão. Esse é seu... E como que você pensa nesse legado? Você pensa em deixar uma marca no mercado ou você pensa em deixar uma semente para o reino de Deus? Eu penso em deixar uma semente. E como que você busca fazer isso daí? Olha, eu não sei te explicar, mas eu sei que de 1 ano e meio para cá, que foi quando eu me converti, isso vem acontecendo naturalmente. Sim. Nos meus encontros, quando eu percebo que tem uma oportunidade ali de... eu não sei de cor, versículos, capítulos, livros, estou estudando agora, né? Mas as coisas que me tocam e eu registro, quando eu vejo a oportunidade, eu falo. E eu venho sempre pedindo, né? Nas minhas orações. Quando eu levanto da cama, eu não caio de joelhos, mas eu fico ali na beirada da cama, faço meu devocional ali. E eu peço para que eu seja usado da forma que Ele quiser. Só isso que eu venho pedindo. Lindo. E vem funcionando. Então, assim, não sei te explicar. Eu só sei que está acontecendo, né? E eu tô vendo frutos já. Então, eu só quero continuar sendo usado, né? Eu não quero ser nada, não. Eu só quero deixar essa semente mesmo, né? E que isso floresça aí. Nas terras férteis que aparecerem aí no meio do caminho. Tenho né? certeza que já está escrevendo uma linda história, o trabalho que você tem feito apoiando empreendedores, gestores de academia, pessoas que estão ao seu redor, todos são muito beneficiados pela sua influência, né? E essa influência tem gerado impacto e esse resultado é eterno, né, esposa? Exatamente. A sua história mostra, né, que a boa gestão, ela é a adoração. É uma adoração também. E
seja nos melhores dias, nos melhores momentos, ou nos bastidores, seja na entrega do seu serviço, ou nos bastidores, a gente está sempre adorando. É isso mesmo. O Herbert explicou pra gente também que prosperar é servir com sabedoria. Herbert, obrigado por compartilhar conosco a sua jornada de fé, a sua jornada empresarial, o seu momento. Que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tenho certeza que eu nunca vou esquecer desse convite. Ser convidado por esse motivo é um marco na minha vida. Eu não vou esquecer jamais. Pra gente é um privilégio estar com você, viu? Muito obrigado. Obrigado. Fala pro pessoal seguir a gente. Como que é a esposa que fala? Para você que se inspirou com a história do Herbert, história de um empreendedor de fé que leva os valores cristãos no negócio dele, para os clientes dele, nas parcerias, né? A gente tem valores cristãos, né, no nosso dia a dia. Segue, curte, compartilha, comenta no YouTube, Aloncast, no Instagram, no Spotify, no TikTok. Onde você vê nós lá, faça favor de seguir, compartilhar, curtir, né, Herbert? É isso aí. E como é que as pessoas te ajudam? Te encontram? Me encontram, o canal principal é o Instagram, né? @herbertoliveira.mentor. herbertoliveira.mentor. Obrigada, Herbert. Obrigado vocês mais uma vez. Muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Já te conheço há tantos anos, mas aqui a gente aprofundou a sua história, seus objetivos, o que você quer deixar de legado. E isso fortaleceu ainda mais o nosso vínculo aqui de amizade, de trabalho. Obrigada. Com certeza. Obrigado, gente. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Aloncast. Muito obrigado pela sua audiência. E, vem comigo. Um forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.